BC News. Seu resultado é nossa marca. E você participa conosco e também com Urgente no painel Mover Pro, porque já saiu a decisão. O Banco Central eleva a taxa Selic em 50 pontos base. E olha só, Camila, saiu cedo. E antes da gente até apresentar os nossos convidados, a gente traz para você também os destaques do Banco Central, subindo a taxa Selic para 11,25% ao ano. Pode colocar aqui na minha tela, Andrezão, que tem esse destaque do Copom para eu, junto com a Camila, nós dois analisarmos e trazermos para você os pontos principais da decisão de hoje, dessa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Vamos partir então para essa análise para você. Vamos trazer aqui para os nossos espectadores essa decisão do Copom com a leitura do comunicado na íntegra. Vou até dar o zoom aqui no comunicado para vocês, pra gente olhar o que diz o Copom. Então o Copom eleva a taxa Selic para 11,25% ao ano. E o comunicado diz que o ambiente externo permanece desafiador, em função principalmente da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. O comitê avalia que o cenário externo, também marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo. A inflação cheia e as medidas subjacentes se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus se encontram em torno de 4,6% para 2024 e 4% para 2025. A projeção de inflação do Copom para o segundo trimestre de 2026, que é o atual horizonte relevante da política monetária, situa-se em 3,6% no cenário de referência. O comitê avalia que há uma simetria altista em seu balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, o Copom ressalta uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. O comitê tem acompanhado com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. O cenário segue marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, o que demanda uma política monetária mais contracionista. Considerando a evolução do processo de desinflação, o cenário
cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 50 pontos base para 11,25% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo de aperto monetário vão ser ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e vão depender da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. E aí são os votos dos dirigentes do Comitê de Política Monetária do Banco Central, dessa vez decisão unânime. Dentro do esperado, o Copom eleva a taxa Selic para 11,25% ao ano. Então eu vou dar meu boa tarde para os nossos convidados nessa cobertura especial da decisão de juros no Brasil, com o professor Alexandre Cabral, que já está aqui com a gente. Eu dou o meu boa noite pro professor. Tudo certo, professor? Como vai? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ainda tô... que eu gosto de comparar com o anterior para ver se mudou muito. Claro. Muito de fiscal, hein? Muito. Frases que não tinha no anterior, passou a ter nessa. Vamos tratar desse tema, professor. Apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal. Essa frase é nova, várias frases novas de fiscal. Vamos trazer esse tema aqui conosco, e eu também dou o meu boa tarde na nossa cobertura, ou boa noite, pro Álvaro Bandeira, economista, que tá aqui conosco. Tudo bom, Álvaro? Como vai? Oi, Medina, tudo bem? Cabral, tudo bem? Eu acho que explicaram muito para meio ponto percentual só de aumento na Selic. Na verdade, era o esperado, nenhum susto com relação a isso, mas explicaram demais. E o Cabral está certo, mudaram muito o teor do comunicado que vinha sendo feito pelo que você leu aqui para todos nós. Vamos então falar sobre essas mudanças. O professor Cabral está comparando ainda mais. Ô, Álvaro, quando você comenta que mudaram muito o comunicado, para quem não entende muito da escrita ou da comunicação que o Banco Central precisa passar, o que isso significa? É um tom ruim, a gente pode classificar dessa maneira, tantas alterações no comunicado assim? Queria ouvir a sua avaliação nesse sentido. Não, o teor vai na mesma direção, quer dizer, o problema é inflação desancorada, o mercado de trabalho, um índice de atividade industrial e de serviços resiliente, tudo isso pressionando a inflação. Você falou em ato de produto, e nós vamos. E tem um conjunto novo que não estava muito no radar, que é a própria eleição do Trump hoje, que vai mexer certamente com o dólar, que vai mexer certamente com o protecionismo comercial internacional, que vai muito provavelmente tarifar e com isso encarece produtos, principalmente produtos da China. Então nós temos um quadro que o Banco Central tentou explicar demais o 0,5%, que a gente entende uma elevação gradual da Selic, mas que provavelmente vai permanecer pelos próximos meses, pelas próximas reuniões do Copom. De tal ordem que a gente pode chegar lá no primeiro trimestre de 2025 com uma Selic de 12,5%, 13%. Então eu acho que explicou demais, nós vamos olhar a ata daqui a uma semana, ver como é que foi efetivamente a ata, mas é uma explicação, mais até eu diria, para o próprio governo, meio que pedindo desculpas pelo aumento da Selic e provavelmente pelos próximos aumentos em próximas reuniões do Copom. Professor Alexandre Cabral, então temos Selic em 11,25%. O senhor também citou essas mudanças no comunicado. Você fez a comparação, né, professor? O que mais te chamou a atenção no tom e na escrita da comunicação do Banco Central? Vamos lá. Primeiro, boa noite, Álvaro. Sempre um prazer estar do teu lado.
Primeiro ele fala, no primeiro parágrafo, ele fala uma coisa que a gente tem percebido muito dos Estados Unidos, que é a única relevância forte que ele dá externa, que é, ele acrescenta uma frase, um trecho de uma frase, né? Principalmente a conjuntura econômica incerta dos Estados Unidos. Por que economia incerta? Você às vezes pega PMI maravilhoso, no mesma semana desemprego horroroso. Aí você pega na semana, no mês seguinte, emprego excelente, PMI horroroso. Então você tem uma confusão, às vezes, numérica nos Estados Unidos para interpretar número, que se você fosse uma ilha, olhasse só o número, você podia dizer, pô, é um país de desemprego zero. Aí você olha outro número e você fala, pô, esse país está quebrando. Então, você logo ali, ó, pode ver no comecinho da segunda linha, a economia incerta nos Estados Unidos. Então, na verdade, conjuntura econômica, o final da primeira linha e o segundo. Isso é novo, isso não estava no anterior. No anterior, ele fala que é desafiador o ciclo econômico dos Estados Unidos. Agora ele fala não. O problema é a incerteza, é a divulgação de dados loucos, que isso atrapalha o próprio Fed e acaba atrapalhando a gente de resbarba, porque DXY sobe ou cai, paridade dólar real sobe ou cai. Então essa para mim foi a grande diferença que eu percebi vindo lá de fora, tá? O resto do discurso é muito igual, o mesmo texto, para dizer a verdade. Se você for ver o resto, os bancos centrais principais é igualzinho. Fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, ou nem isso. Pegaram o Word do mês passado e só salvaram novembro 24 e editaram um pedaço do texto. Em relação ao local, ele inclui a mais, ele subiu um trimestre até a reunião de setembro, que foi a nossa última reunião. O relevante para ele, a inflação relevante projetada era primeiro trimestre de 26, esse relatório ele jogou para segundo trimestre de 26. Então, resumindo, ele está olhando para a inflação até junho, eles, Banco Central, ele Banco Central, eles, diretores do Banco Central, estão olhando até junho. E essa notícia não é boa. Se você for ver o Focus, você vê esse número rodando próximo a 4%, para o primeiro tri e o segundo tri de 26. Pô, e aquela convergência para 3. E se eu tivesse que fazer um resumo total disso tudo, a mensagem foi na veia para Haddad, Tebet, Lula, Rui Costa e etc. Com o fiscal, tá tudo virando um bumba meu boi do caramba. Com isso, os preços não estão tão controlados assim. Expectativa sobe, eu tenho que subir juros. Continuo sentindo falta dele falar da seca. Seca está fazendo muito preço no IPCA. Entendi, ô professor. Bom, eu queria trazer essa conversa com o Álvaro Bandeira sobre essa questão fiscal, que ganhou muito espaço no comunicado dessa vez. E há instantes, estava trazendo a informação das falas do presidente Lula à Rede TV, justamente sobre esse pacote de gastos, Álvaro. E o presidente dizendo que ele ainda não decidiu, que não sabe se o governo, ou melhor, se o Congresso vai aceitar reduzir emendas, se o empresário vai aceitar reduzir também os benefícios que ele tem. Até me perdi a palavra exata que o presidente usou, subsídios. Ele diz que os empresários não vão aceitar reduzir os subsídios, abrir mão dos seus subsídios. Vai um pouquinho contra o que o Copom tem mostrado para o presidente o que é preciso para baixar os juros, Álvaro. E aí eu queria a sua avaliação de todo esse cenário fiscal, essa pressão fiscal, elevando também as projeções de inflação do comitê. E não é só o Copom, né, Medina? São todos os economistas, é o mercado, que o Lula chama, o mercado. Mas são todos os economistas, com o festival de gastos que o governo tem feito, com o aumento do nível de endividamento, chegando quase a 80% do PIB brasileiro, o que para um país é muito elevado, é muitíssimo elevado. Então, é cortar na carne. Cortar na carne é certamente doloroso. Os deputados e senadores com as emendas parlamentares vão chiar. Quem é subsidiado, quem tem benefício de folha de pagamento vai estrilar, mas tem que fazer isso, não tem outra solução. O Brasil não pode se endividar mais. O Brasil não pode se endividar mais com
despesas financeiras com custos de endividamento cada vez mais altos, porque começa a elevar com a taxa Selic agora. Então, não tem outro jeito, tem que cortar e tem que cortar na carne. E eu digo o seguinte, não adianta fazer contabilidade criativa como nós tivemos no passado, em termos de economia, até bem recente, né? Não adianta fazer mágica com o orçamento e com o arcabouço fiscal. Tem que cortar mesmo na carne para que a economia possa ter alguma segurança e andar num compasso maior. Senão a gente vai acabar tendo o que nós tivemos no último ano do governo Lula, que o PIB cresceu mais de 7% e depois tivemos o desastre de um país encolhendo seu PIB durante vários momentos e levando até ao impeachment da presidente Dilma. Então, não adianta, tem que cortar na carne. Doa, meio tipo doa a quem doer. Tem que fazer. E esse me parece, a posição do Haddad, é o da Tebet e é da toda a equipe econômica, porque está todo mundo vendo que o caminho é esse. Perfeito. Professor Cabral, o Banco Central mandou a mensagem para o governo em relação ao fiscal na sua avaliação. Mas essa mensagem está chegando como? Por lá vai ser atendida? E esse debate acaba se estendendo. Eu vejo pelos comentários da nossa audiência muita gente descrente sobre essas medidas que ainda não foram divulgadas. E o quanto o Copom, o comunicado do Copom e a eleição americana interfere no que o governo vai anunciar ainda essa semana, professor? Então vamos lá, lembra que segunda-feira eu tava discreto. Põe aí, desculpa, Andrezão, mandar aqui, mas só para poder relembrar. Lembra que segunda-feira eu tava descrente com essa semana? Sim. Eu falei, pacote de quarta, eu falei, só estou São Tomé, vendo pra crer. Quinta-feira, 7 horas da noite, nada. Quarta-feira, 7 horas da noite, nada. Quer dizer, será que ainda vai sair hoje? Amanhã? Sexta? Semana que vem? Então eu juro que ainda tô meio São Tomé, esperar aparecer para poder ver, na verdade, o que vem aí de pacote. Mas falando do Banco Central, algumas frases são bem fortes, tá? Antes ele falava sobre fiscal. O comitê monitora a política fiscal. Agora ele fala, o comitê tem acompanhado com atenção o desenvolvimento da política fiscal. Aí depois ele fala, tem impactado nos preços. Aí agora ele fala, tem impactado de forma relevante nos preços. Aí acrescentando, especialmente prêmio de risco e taxa de câmbio. Então ele diz que um dos motivos da taxa de câmbio está rodando na casa de 5,60, 5,80 é o fiscal. E como o Guilherme falou no evento nos últimos dias, política fiscal está sendo inflacionária. Por que política fiscal está sendo inflacionária? A política fiscal está ajudando a desvalorizar o real. Real desvalorizado, a inflação de importado sobe. Então significa que IPCA, de uma forma, não é um principal motivo, mas é um dos motivos que ajuda a puxar o IPCA, é a dúvida do fiscal, porque desvaloriza a moeda. Então ele fala isso, prêmio de risco e taxa de câmbio. E também ele fala o seguinte, olha, a parte fiscal eu tenho que tomar um cuidado porque medidas estruturais para o orçamento fiscal contribuirá para a ancoragem da expectativa. Então ele está falando o seguinte, lança o pacote, se esse pacote for bom, nós vamos ter provavelmente uma valorização forte do real. Essa valorização forte do real, não quer dizer que o real vai para 4,50, tá? Mas ele pode passar para baixo de 5,5, 5,40, eu acho que sem muita dificuldade se o fiscal vier uma boa medida. Então o real valoriza, juros cai e aquela taxa terminal que o mercado chegou a pedir 14 de juros pode ser bem menor. Então ele simplesmente, sabe brincar de batata quente? A batata quente estava na mão do BC, mas o BC botou no colo do Haddad e companhia. Haddad, Lula, Tebet e companhia. Batata quente está na mão de vocês. Se vocês não fizerem nada, vamos devolver a batata quente. Vou esquentar ela mais ainda. Eu vou pegar mais pesado ainda na reunião de dezembro e vou te devolver. Então tá essa briga de batata quente para um lado e para o outro, e a mensagem foi diretamente para o Palácio. Olha, fiscal ferrou
ou você ajeita ou dançou. Em relação a Trump, ainda tenho dúvida. Será que Trump vai ser tão discurso que ele falou? Tipo, for tão discurso quanto ele falou, ele pode afetar a China. Afetar a China pode indiretamente afetar o Brasil, né? Uhum. Álvaro Bandeira, que também está aqui na nossa programação, né? Daria pra gente falar, como o professor citou, de seca, do próprio Donald Trump e tudo mais, mas não tem como fugir dessa questão fiscal, dessas medidas de corte de gastos que o governo deve apresentar. Até trocaria o verbo de devem por tem que apresentar ainda esta semana, Álvaro. E eu também queria seguir com a sua análise sobre esses recados passados pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, porque eu vejo a nossa audiência descrente que essas medidas serão boas. Você tem confiança que vai ser um pacote suficiente para acalmar as coisas, de ter um plano correto para o controle das contas públicas, Álvaro? Gostaria de ter, mas não tenho não. Na verdade, o Brasil nunca fez cortes na carne, como eu disse, cortar mesmo, de fato, e sim aceitava pelo lado da receita, ampliava impostos, fazia um monte de maquiagem nas contas públicas e com isso ia levando. Só que agora não dá mais, Medina e quem nos assiste, eu acho que o Cabral concorda com isso também, agora não dá mais, quer dizer, não tem muito para onde fugir. Tem que cortar na carne, não pode fazer contabilidade criativa, tem que ir bater ponto com o parlamento, para que o parlamento também mexa nas emendas parlamentares, enfim, tem uma porção de coisa para ser feita, que precisa ser feita, que não pode deixar o país do jeito que está. Porque senão vai crescer 3,2% esse ano, o ano que vem vai crescer muito menos do que a gente está projetando hoje, que seria 1,9% ou 2%, que já é uma queda acentuada de um ano para outro do PIB, uma redução acentuada de crescimento. Porque precisa domar a dívida, não pode se endividar mais. Então é um quadro que não tem muita solução. Jogou, sim, como diz o Cabral, a batata quente no colo do resto do governo, na área econômica e no colo do presidente Lula, dizendo, olha, se vocês não fizerem isso, não fizerem de uma forma crível, realmente crível, cortes críveis, vocês vão ter provavelmente um crescimento de voo de galinha e depois a gente vai ter novamente desaceleração grande do PIB. Então, não tem o que fazer, é cortar ou cortar. Uhum. Álvaro, aproveitando, né, que o Copom não deu muito mais detalhes sobre a questão internacional, né, até sobre a eleição americana, como o próprio professor Alexandre Cabral citou, mas como a gente está no dia dos fatos da eleição de Donald Trump no retorno à Casa Branca nos Estados Unidos, e pensando em futuro, se Trump vai cumprir as medidas protecionistas que ele prometeu durante a campanha, o impacto disso globalmente, se você enxerga algum impacto imediato pro Brasil, até mesmo uma preocupação inflacionária nesse sentido, que pode, nesse cenário, deixar ainda mais nebuloso, Álvaro? Eu acho que já tem uma largada que não foi boa, com o Brasil apostando na Câmara, né? E a partir daí é preciso ver o que o Trump vai fazer nos seus primeiros 6 meses. É claro que discurso de campanha é uma coisa, e sentar na Casa Branca atrás de uma mesa é uma outra postura. Mas a gente conhece o Trump, a gente sabe que ele fez isso no passado, ele super tarifou a China, ele quer super tarifar a China novamente, ele quer fazer protecionismo. A Europa hoje já deu sinais nos mercados que a eleição do Trump não é boa para a Europa, muito embora a Europa possa, na área climática, assumir a primazia, né? Porque o Trump também não é muito chegado a todos esses compromissos da primária. E o outro ponto é, os Estados Unidos têm um déficit também altíssimo a moeda dólar é a moeda importante, e todo mundo é porto seguro para quando os mercados ficam ruins,
mas tem um endividamento que precisa ser olhado com cuidado. E tem o aspecto da imigração, numa economia em que a mão de obra nos Estados Unidos encareceu e precisa de imigração. No último governo do Trump, nós tivemos uma queda na imigração muito forte e deu no que deu em termos de mão de obra adicional para expandir a economia americana. Perfeito. Professor Cabral, muita gente querendo saber de se pode fazer preço esse Copom amanhã. Muita gente falava que já estava no preço, já era esperado, mas esse tom do comunicado pensando nos juros futuros, no dólar, como pode ser. Eu vou confessar, professor, minha maior surpresa, vou pedir até pro Andrezão colocar aqui na minha tela, né? Vou até mostrar aqui pra galera, a maior surpresa pra mim do comunicado foi esse aqui, publicado às 6h31. Acho que é o Copom mais rápido aqui da história da TC News. Eu e Álvaro sabemos o motivo. Qual que é? Já tava pronto. O Flamengo joga hoje. Entendi. O Albertinho quer ver o jogo do Flamengo, pô. O Flamengo joga hoje às 9, não é 9h30 o jogo. Então ele quer ver o jogo, saiu logo pra poder tomar um banho, botar a camisa e ver o jogo do Mengão. Entendi, bro. Então tá explicado, o Flamengo salvando a pátria da galera. E a hora extra também. Mas, professor, repercussão de amanhã nos mercados, você imagina alguma coisa? Como que o investidor se prepara com base nesse Copom, professor? Eu acho assim, não vai ser uma desgraceira, mas se eu pudesse botar uma ilha, apagar Estados Unidos do mapa hoje, amanhã, porque dependendo de falas de Trump, tudo que eu falar aqui pode azedar completamente para um lado ou para o outro, né? Pode disparar sobe a mão e despencar. Então você imagina que não tem Estados Unidos, nada acontecia, não teve eleição, só olhar o comunicado. Eu acho que os juros tenderia a dar uma pequena estressada, porque jogou no colo do fiscal. E se não sair o pacote que prometeram para quarta, o mercado vai pedir prêmio amanhã, porque falou, batata assada tá na mão. Saiu o pacote, isso pode voltar. Então eu posso ter uma voo de galinha de juros. Então, olhando somente o comunicado, se o comunicado fosse uma ilha, eu não preveria um dia amanhã não tão bom, mas não quer dizer que os juros vai subir, limite de alta, nada disso. Eu acho que tem uma chance de dar uma leve estressada nos juros, uma leve estressada no dólar e uma leve queda na bolsa, olhando só isso, pelo fato dele ter batido muito na dependência do governo para tomar decisão. E o governo ainda não tomou nenhuma decisão, pelo menos não veio nada público até agora. Entendi, professor. Bom, professor Cabral, agradeço sua participação aqui nessa cobertura. Um forte abraço a você. Nos vemos semana que vem na programação da TC News. Se Deus quiser. Então, obrigado aí, Álvaro. Obrigado, Medina. Até segunda-feira. E não esquecendo, Flamengo 3-0 ou fora Felipe Luiz. Entendi. Tá certo, professor. Valeu. Álvaro Bandeira, economista, também participou dessa nossa cobertura especial da TC News. Agradeço novamente a disponibilidade, Álvaro, de conversar conosco. Fica o espaço aberto para um destaque final, um outro ponto que você julga interessante para o investidor que acompanha aqui a TC News, com base nesse cenário fiscal e esse comunicado do Copom. Independente da gente ter que ver o jogo do Flamengo hoje, eu sou tricolor, mas enfim, acho que amanhã a gente tem que olhar também a decisão do Fed, e não exatamente essa decisão, porque essa também aparentemente está dada, de 0,25% de queda na taxa de juros. Mas a próxima, em dezembro, pode ser de estabilidade. Então, tem que olhar também como é que a situação fica em termos de Trump e qual é o discurso que ele vai fazer. Certamente, ele vai fazer alguma coisa dos objetos de campanha dele, no que diz respeito à imigração, a clima, a déficit fiscal e também a tarifação de países e produtos. Muito obrigado, Álvaro. Um forte abraço e até a próxima. TC News. Seu resultado é nossa marca.